Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que vou fazer mais um novo vídeo aqui e gostaria de desejar a vocês muita sorte, agradecer a vocês por vocês assistirem os meus vídeos e dizer a vocês que desejo tudo de bom para vocês. Desejo que vocês estejam tão bem quanto eu estou. Meus irmãos, eu gostaria de começar aqui analisando com vocês um determinado assunto. Se vocês reunir vários líderes de várias denominações religiosas e fizer para eles uma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Eu tenho certeza que não vai haver uma unanimidade entre eles. É claro que não. Mas eu tenho certeza que nenhuma resposta que você receber vai ser tão radical quanto se você perguntar a uma testemunha de Jeová: o que eu devo fazer para ser salvo? Bom, certamente a testemunha de Jeová vai te responder assim: em primeiro lugar, você tem que ser uma testemunha de Jeová, porque se não for, você já está condenado à morte. Em segundo lugar, você tem que acreditar que a Sociedade Torre de Vigia, de Bíblia esse tratado, é uma organização criada por Deus para servir como arca de salvação. Terceiro, você tem que acreditar que seus dirigentes, os chamado corpo governante das testemunhas de Jeová, são guiados pelo Espírito Santo para dirigir essa organização e cuidar das provisões espirituais das testemunhas de Jeová. Quarto, você tem que lembrar que as decisões desses homens, esse escravo fiel e discreto, não podem ser questionadas em hipótese alguma. Mesmo que você não entenda ou que você não concorde, você não pode discordar das decisões deles. Quinto, você tem que trabalhar de graça vendendo livros e revistas de porta em porta sem receber nada por isso. E até a quantidade de horas de trabalho são determinadas por eles. Mas preste atenção, você não chega lá simplesmente, pega os livros e as revistas e sai para vender, depois se não vendeu você devolve. Não, você tem que comprar. Primeiro você tem que comprar aqueles livros e revistas. Se você vender, bem. Se não vender, é problema seu, né? Você não pode devolver. Se você quiser doar uma daquelas revistas ou um daqueles livros para alguém, de repente você encontra uma pessoa que não tem condições de comprar e que se mostra interessada e você quer doar, então você pode doar. Mas você vai doar, você vai pagar ela. Você vai doar, mas você vai pagar a literatura que você doou. Bom, então, para fingir que é uma entidade filantrópica, eles dizem que você não está comprando os livros e as revistas, que vocês pegam eles lá e dão uma doação. Você pega os livros e as revistas e doa uma quantidade por ele. Mas olha aqui, preste atenção no golpe. A doação que você tem que dar é estipulada por eles. Você não doa aquilo que você quer ou pode doar, né? Então, veja que outro assunto interessante. Você tem que se submeter aos dirigentes locais, chamados de anciãos. Eles mandam dentro da sua própria casa. Mandam na sua vida. Até na criação dos seus filhos, eles mandam. Eles chegam ao cúmulo de não permitir que você coloque seus filhos para fazer faculdade. Resumindo, você tem que prestar conta da sua vida para eles. Mas isso é apenas parte do que eles dizem que você precisa fazer para ser salvo. Mas, agora pensa, ao contrário de tudo isso que eles fazem,
ao contrário de tudo isso, veja o que disseram os apóstolos. Certa ocasião, um carcereiro perguntou ao apóstolo Paulo e ao discípulo Silas: o que eu devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo está no livro de Atos, no capítulo 16, versículos 29 a 31. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Aqui diz assim, ó: então o carcereiro, pedindo uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse-lhes: senhores, que devo fazer para ser salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua casa. Então veja aqui a resposta de Paulo. Paulo não deu uma lista de coisas assim para aquele carcereiro, para dizer para ele, no qual ele tinha que fazer aquilo para ser salvo. Paulo somente disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então veja que é bem mais fácil. É por isso que Jesus disse certa vez: olha, se você está cansado, sobrecarregado, venha para mim, porque a minha carga é leve, porque a minha carga é leve. A carga de Jesus é leve. A carga de Jesus não é como a carga das testemunhas de Jeová, não. Então, agora veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito da salvação. Porque, segundo as testemunhas de Jeová, você tem que ter essas obras, tudo e ainda mais. Isso aqui foi apenas um resumo que eu fiz. Não coloquei tudo o que eles dizem que a pessoa tem que fazer para ser salva, não. Coloquei apenas um resumo. Então existe mais. Mas veja o que Paulo diz a respeito da salvação. Se nós salvamos, se a nossa salvação é por obras ou se a nossa salvação é pela graça de Cristo. Vamos ver. Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. O apóstolo Paulo disse assim, ó: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós. Isto não vem de nós. É dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então veja que o apóstolo Paulo mostrou aqui que nós não temos que ter obras para ser salvo. Ao contrário, nós fomos criados à imagem de Deus. Portanto, nós fomos criados para boas obras. Não precisamos boas obras para ser salvo, porque nós precisamos boas obras, não precisamos boas obras para salvar. Nós praticamos boas obras porque somos salvos. Ninguém, no dia que Jesus voltar para julgar as pessoas, ninguém pode chegar e dizer para Jesus assim: olha Senhor, eu tenho que ser salvo porque eu vendi tantas revistas, eu tenho que ser salvo porque eu vendi tantos livros, eu tenho que ser salvo porque eu trabalhei tantas horas pregando de casa em casa. Porque se for assim, ninguém seria salvo, porque ninguém será salvo por merecimento. Ninguém de nós, ser humano nenhum, merece a salvação. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo e pelo amor de Deus Pai. Assim que nós somos salvos. Ninguém merece a salvação, nem um ser humano não merece a salvação. Somos salvos pelo amor de Deus e de Cristo. Esta é a resposta dos apóstolos. Então, esta é a resposta que nós devemos acreditar. Somos salvos pela graça e não pelas obras.